Bem-vindos de volta ao Papo Íntimo MWB, hoje com um assunto completamente relacionado ao verão, que é a flacidez corporal. Eu quero que diga aqui no comentário quem não tem flacidez. Pode ser que uma mulher ou outra diga que não, mas de uma forma geral, todo mundo tem flacidez. E para conversar sobre flacidez, eu chamei aqui a Carol, minha amiga, Dani e também a Bru, para a gente esclarecer mais dúvidas sobre esse assunto. Então, Carol, eu queria que você me explicasse o que é propriamente flacidez no corpo. Flacidez basicamente é o estado de estar flácido, tá murcho, tá faltando alguma coisa ali que estava lá e não tem mais. É isso aí, amiga. E assim, me explica mais ou menos como que a flacidez acontece. Não tem como a gente falar de flacidez sem falar de colágeno, tá? O colágeno ele é uma proteína estrutural que está em todo o nosso organismo, é usada nos tendões, nos ossos, na cartilagem, está presente no tecido conjuntivo, né? Que é aquele tecido que fica entre os tecidos. Então, quando a gente envelhece, a partir dos 30 anos, a doutora Daniela pode complementar, a gente vai perdendo essa quantidade de colágeno, né? A nossa produção de colágeno cai e a gente fica flácido. Não tem jeito. Ou seja, gente, a flacidez chegará para todas nós. E me fala assim um pouquinho, como que a gente poderia prevenir essa flacidez? Basicamente, hábitos saudáveis, né? Alimentação, atividade física, evitar o efeito sanfona, né? A Bruna tá aqui, ela pode complementar um pouco. Então, essa questão alimentar é muito importante, mas com certeza a gente para quem passa por um processo de emagrecimento, tem que ser um emagrecimento respeitoso, né? A gente tem que respeitar o limite do nosso corpo, porque a gente está num processo de readaptação. Então, quando a gente faz um emagrecimento muito abrupto, né, que a pessoa perde muitos quilos de uma vez em pouco tempo, você tem um estiramento muito rápido dessas fibras, tanto musculares quanto da parte da pele, do tecido subcutâneo, então a gente vai tender a ter mais flacidez. E também as pessoas que ficam naquele efeito sanfona, vai, vem, engorda. Então a gente tem que manter um hábito de estilo de vida bem saudável para não acontecer isso. E eu acredito que nos dias de hoje, com tudo que a gente está vivendo, acho que o estresse, as demandas da vida, o excesso de informação, esse tipo de situação dos emagrecimentos e ganhos de peso abruptos se tornaram muito mais comuns. Então acho que as nossas mães, qual mãe não quer dizer isso? Eu não tinha celulite com 20 e poucos anos, mas com certeza eram hábitos mais saudáveis, uma vida menos acelerada, né? Tudo isso contribui para o processo de flacidez. Mas uma vez flácida, amiga, como tratar a flacidez? Bom, aí depende do quanto você está flácida, né? Se a sua flacidez foi em decorrência de um emagrecimento abrupto ou grande emagrecimento, né? Você perdeu 30 quilos e a sua pele vem até aqui, não tem jeito, né? A gente precisa tirar esse excesso cutâneo, não tem o que fazer. Mas a grande maioria das pessoas tem uma flacidez de moderada a discreta, né? E que é aquela flacidez da coxa que incomoda muita gente, da parte interna da coxa, do braço que fica molinho, né? Uma flacidez da barriga pós-gestacional que não tem pele o suficiente para fazer uma cirurgia. Em todas essas regiões corporais a gente precisa associar tratamentos. Nenhum tratamento isoladamente vai dar um resultado satisfatório. A gente precisa trabalhar com bioestímulo de colágeno e aí a gente pode usar injetáveis como o Sculptra e o Radiesse. A gente precisa estimular colágeno, podemos utilizar fonte de calor para estimular colágeno que pode ser gerado por radiofrequência, né? A radiofrequência ela esquenta e esse é o estímulo que ela gera de colágeno. Graças a Deus, Deus é sábio, gente. A forma que o colágeno é produzido é quando a gente faz uma injúria, machuca a pele. Então a maioria dos tratamentos que funcionam, eles têm que ter um grau de dor ou calor, né, amiga? Exatamente. O que não funciona não costuma estimular colágeno, né? Exatamente. Uma outra metodologia que a gente pode usar é o ultrassom microfocado, que ele faz isso, ele faz uma injúria no tecido provocado por ultrassom, e aí quando o tecido se recupera, ele produz colágeno. Alguns lasers podem ajudar também, mas de uma maneira um pouco mais superficial. Para o corpo,
Acho que as melhores alternativas seriam realmente bioestímulo, radiofrequência, ultrassom microfocado, que são coisas que vão dar pra gente um resultado um pouco mais consistente. Há meio ano também agora chegou no Brasil a tecnologia do campo eletromagnético, né? Exatamente. Aí ele não vai trabalhar a pele. Isso. Quando a gente fala de campo eletromagnético, a gente está falando de trabalhar a musculatura. E aí, tanto o exercício físico, né? Se você tem um bom hábito de vida, quanto uma tecnologia como essa, que faz o estímulo muscular, também podem reduzir a flacidez. Mas a gente não está falando da pele, né? A gente está falando do músculo. Se o músculo ele enrijece e ele ganha volume, a gente também fica menos flácido. E queima um pouco de gordura também. Exatamente. Mas eu queria te perguntar o seguinte, amiga. Duas mulheres da mesma idade, do mesmo peso, fazendo o mesmo tratamento, elas vão ter o mesmo resultado? Infelizmente não, né? Por uma questão DNA, né? Cada uma é única, cada indivíduo é único. Então, memória celular, o tipo de produção de colágeno daquele indivíduo vai depender dela mesma. Então isso é outra coisa importante, cuidado com a entrega da internet, cuidado com o sensacionalismo, cuidado com os antes e depois, porque duas mulheres da mesma idade, com filho, podem ter uma resposta completamente diferente a um tratamento. O que a gente costuma dizer? A gente tem que dar o nosso melhor, mas a resposta de cada organismo é um, né? Exatamente, por isso que a gente precisa ter a nossa expectativa ajustada, Isso. né? Eu preciso entender o que é o melhor que aquela tecnologia, que aquele tratamento vai oferecer para mim. Isso. Sem a expectativa de ter o resultado que a outra pessoa teve. Bem porque provavelmente os seus hábitos de vida são bem diferentes dos hábitos de vida da outra pessoa. Então a gente não pode ter a expectativa de ter o mesmo resultado. Por isso que a gente falou um pouco das nossas mães. Não tinha tanto refrigerante, não tinha tantas coisas congeladas, não tinha tantas coisas embutidas. E aí, Bru, a gente quer te ouvir um pouquinho sobre flacidez. Então, e esse cuidado com a alimentação é super importante, principalmente nos dias de hoje, que a nossa alimentação, infelizmente, ela não tem os mesmos nutrientes que há 30, 40 anos atrás. Geralmente, por conta da monocultura, né, as pessoas não plantam diversas coisas, não fazem rotação de solo. Então, às vezes a gente come um tomate achando que tem selênio, que tem zinco, mas às vezes não tem tudo aquilo que a gente precisa. E daí a gente se preocupa na questão da suplementação. Por isso que é tão importante hoje a gente suplementar algumas coisas, porque quando a gente está produzindo uma nova fibra de colágeno, a gente precisa de aminoácidos, de proteínas, tanto alimentares quanto se você não consegue consumir na alimentação, a gente precisa suplementar zinco, manganês, vitamina C, diversas coisas que a gente precisa estar observando. A gente vai mais especificamente porque eu tenho certeza que vão surgir perguntas sobre o colágeno hidrolisado. Então a gente já combinou que isso vai ser um bate-papo para um capítulo inteiro, para um episódio inteiro. Por isso que hoje não vai ser o nosso foco. Quero dicas em casa para melhorar a produção de colágeno e de repente assim diminuir a flacidez. Bastante hidratação, beber bastante água. Como a Bruna falou, vigiar a alimentação, evitar besteira, açúcar, farinha branca e evitar esse excesso de peso, né? Esse efeito sanfona. Legal. Bru, alguma diquinha específica para que a gente venha ganhar mais colágeno na alimentação? Tem alguma coisa assim que se a gente consumir mais vai fazer diferença? Sim, vitamina C dos alimentos cítricos, laranjas e limões. O consumo de aminoácidos, uma dieta rica em proteínas, né? Pode ser tanto proteínas de carnes como vegetais. E também evitar consumo de álcool e fumo. Legal. Gente, esse bate-papo foi muito legal. Com certeza surgirão novos assuntos em cima do assunto flacidez corporal. Foi só uma primeira introdução para vocês. Acho que um assunto legal pra gente pensar em alguma vez também é um biguinho triste, né? Especificamente falar dele. E a gente espera vocês no próximo episódio, que nós vamos falar daquele tema que é algo que mexe muito, muito, muito com a autoestima da mulher, que são as manchinhas no rosto, o melasma. Aguardamos vocês na semana que vem. Beijão, gente. Fiquem com Deus.